Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como prometido, hoje nós vamos falar um pouco sobre Tiago, capítulo 5, para encerrar o livro de Tiago. Começa o primeiro tema, advertência contra os ricos opressores. Então começa falando assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. A Bíblia trata muito com a questão da fraude. Deus odeia o fraudulento, aquele que não é honesto nos seus negócios e na sua vida. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então aqui é uma advertência a esses ricos opressores que maltratavam seus trabalhadores, não remuneravam eles de acordo com o que eles mereciam. E aqui está falando o quê? Que essa riqueza ela passará. O livro de Tiago trouxe exatamente isso, falando que as riquezas são temporais. Elas murcham como uma planta num dia de sol quente. Então é interessante porque isso a gente vê em todos os livros se completam, falando que a riqueza, que tudo aqui desse mundo passará. Então não devemos o quê? Nos apegar a essas coisas. E o próximo tema, do verso 7 ao verso 12, fala sobre a paciência nos sofrimentos. Então é como se Tiago fechasse o livro dele, retomando aqueles assuntos do capítulo 1. E agora ele está fechando no capítulo 5, sobre a paciência nos sofrimentos, nas provações. E diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejamos pacientes até o Senhor voltar. Devemos plantar a paciência no nosso coração todos os dias, porque hoje o que reina é a impaciência. Nós não temos mais paciência para esperar nada. Queremos tudo rápido, não é assim? E a tecnologia nos acostumou dessa maneira, principalmente agora essa nova geração. A Bíblia fala muito: esperei pacientemente no Senhor pela vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. A Bíblia gosta muito dessa metáfora de uma plantação. Quem trabalha com isso sabe que você planta, faz todo o cuidado e você deve esperar florescer. Não há nada que você faça que possa apressar esse processo, não é verdade? E é isso que a Bíblia traz para nós. Não há nada que nós possamos fazer que apresse certas coisas. E sim esperar com paciência no Senhor e preparando o terreno, né? Cuidando, nos cultivando a nossa vida espiritual todos os dias até que Ele venha. E no verso 8, seja pacientes no Senhor, fortaleçam o seu coração. Devemos fortalecer. E como nós fortalecemos? É com leitura de Bíblia, com oração. Se nós não fortalecemos, não conseguiremos esperar pacientemente e confiantes no Senhor. Pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns com os outros, para que não serem julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Nós devemos usar a Bíblia, esses homens da Bíblia, essas mulheres da Bíblia, como um exemplo de como passar pelos sofrimentos da vida, com as provações, com as dificuldades. São exemplos. Se a gente não pegar e aplicar na nossa vida, eles viveram tudo isso em vão, entende? Isso aqui é para nos fortalecer. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. É o que ele falou no capítulo 1, devemos passar pelas provações com alegria. Vocês ouviram sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então aqui ele retoma mais uma vez o personagem da Bíblia, chamado Jó. Você conhece a história de Jó? Que ele passou por uma vida de provações intensas, que muitas vezes muitos de nós nem vamos passar, mas que no final Deus o recompensou. Deus proporcionou tudo que ele tinha e mais.
Então o Senhor, ele é cheio de compaixão e misericórdia. Olhemos para a vida desses profetas, desses homens de Deus, essas mulheres de Deus. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não não, para que não caia em condenação. Essa parte sempre me vem na cabeça em algumas situações. Nós devemos ser firmes no falar e no agir. O que fazemos e o que não fazemos. E não abrirmos mão dos nossos princípios. Não, como que eu vou falar, não se moldar ao mundo, às coisas desse mundo, aos prazeres desse mundo. E que desafio isso é, constante, né, diariamente. E para mim o trecho mais bonito do livro de Tiago, que se encontra em Tiago 5, do verso 13 ao verso 20. Fala a oração da fé. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, Tiago começa falando que devemos o quê? Louvar o Senhor independente da situação que estejamos. E no verso 16 fala, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui fala que a oração tem poder. Eu gosto muito porque eu já tive muitas orações respondidas na minha vida. Isso que eu tento sempre passar aqui para os meus seguidores no Instagram. A oração, ela tem poder de mudar vidas, ela tem poder de mudar circunstâncias, trajetórias, ela tem o poder de moldar o nosso coração, de abençoar pessoas. Então nós devemos orar. E aqui ele retoma mais um personagem da Bíblia, como a gente viu todos esses dias, no verso 17, que Elias, ele era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aqui retomou a história de Elias, o poder da oração de Elias. Por quê? Porque a oração de um justo move o céu. Então, em determinado momento, Elias orou para que não chovesse, depois ele orou e choveu. Que mostra que a oração, ela move montanhas, a oração ela cura doentes, a oração muda circunstâncias, a oração abençoa pessoas, a oração salva pessoas dos seus pecados e os perdoa. Então, que realmente, fechando Tiago, você possa entender essa mensagem que Tiago trouxe para os nossos corações, inspirados pelo Espírito Santo, para que realmente a gente viva com sabedoria, com alegria nas provações e orando em toda e qualquer situação. Porque a coroa, como dizem em Tiago 1, verso 12, quem perseverar até o final receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? O próximo livro da Bíblia que nós vamos ler, eu vou voltar agora lá no Velho Testamento, a partir de amanhã, nas lives, o livro de Esther. O livro de Esther é pouco explorado, mas tem muita coisa legal, muitas lições que a gente pode tirar. E eu vou estar fazendo todos os dias essa semana o livro de Esther, cada dia um capítulo. Se você ainda não leu o livro de Tiago, você pode ler na sua casa hoje à tarde, é rapidinho, é bem curtinho. Eu tenho certeza que ele vai fortalecer o seu coração. Porque como a própria Bíblia diz, Jesus está voltando. Amém? Até a próxima!